Pronto, então eu vou começar de uma forma muito breve, só para quem ainda não conhece a iniciativa Animar às Sextas. É uma iniciativa que nós estamos a promover semanalmente a partir de temas que nos chegam por parte dos associados. Neste caso, foi da parte esta iniciativa saiu do processo de dinamização regional e foi uma proposta trabalhada com os dinamizadores e as dinamizadoras, mas, regra geral, tem sido temas que têm partido dos associados, portanto estão absolutamente à vontade para nos propor temas de partilha. Eu ia passar já a palavra à Noémia, sim, partilhar aqui boa tarde. o computador para mostrar, espero que consigam ver o slide que a Noémia enviou. Olha, pois como estás a pôr daí, eu vou ter que dizer de vez em quando passa ao próximo, sim, está bem? Pronto, isto é apenas um documento para vos dar as boas-vindas, para contextualizar um bocadinho o debate, sem querer obrigar a uma orientação, mas pronto, para lançar algumas pistas, debate, algumas ideias, e depois cada interveniente é mais ou menos livre de partilhar a sua experiência, de também trazer as suas preocupações, as suas perspectivas e tudo isso, não é? Pronto, esperamos que isto seja um momento enriquecedor para todos e todos os que estão a participar. Portanto, começaria por apresentar muito brevemente a Animar, no contexto de uma associação que trabalha em rede para o desenvolvimento local, sobretudo. Depois abordar muito ao de leve alguns problemas novos e velhos com que nos defrontamos, em particular no contexto das comunidades séniores, mas também na sociedade civil em geral. A forma de encarar os séniores, por vezes, também poderá condicionar a sua participação na construção da democracia local, é uma das questões ou das perspectivas que vamos também trazer. Destacar a importância da participação no desenvolvimento local. Nós, por vezes, ouvimos falar que a União Europeia é que vai ser a solução para todos estes problemas que agora é a nossa tábua de salvação para a situação de crise. Será que devemos ter essa atitude ou deverá haver uma atitude diferente, mais proativa, de procura também de outras soluções no contexto do desenvolvimento local? É um dos temas também que vamos tratar. E depois vamos, sobretudo, dar voz às pessoas que estão presentes, às organizações convidadas e a quem quiser falar e abrir o debate. Portanto, é esta a proposta para este Animar às Sextas. Eu começo por um exemplo de ativismo sénior, que estive a estudar um bocadinho o trabalho que esta senhora economista e também uma grande mulher muito ativa na nossa sociedade civil, a Manuela Silva, que partiu o ano passado, no fim de 2019, e ela é muitas vezes vista como uma pessoa que se dedicava às questões de política económica, macroeconomia, fazia livros sobre a política económica no contexto das decisões orçamentais. Era uma mulher muito voltada, que eu pelo menos encarava como alguém muito voltada para as questões mais de nível nacional. No entanto, ela tem uma grande reflexão e ação também no contexto do desenvolvimento local. E descobri um texto dela, entre vários outros, que no contexto da crise de 2009 nos fala na indispensável descida ao terreno, a necessidade de discernir as melhores ações, por entre o nevoeiro não perder o norte, aprender com a crise e onde ela destaca a insuficiência do mercado para responder a todos os problemas que se colocam no contexto de crise. E que as perplexidades na análise da crise não se resolvem no etéreo, nos modelos, no abstrato, mas em territórios concretos. E eu penso que ela vai muito ao encontro da filosofia da Animar e das pessoas que estão envolvidas em organizações ligadas ao desenvolvimento local. Talvez não saibas, Noémia, mas a Manuela Silva esteve com o Roca Amaro também nos primórdios da Manifesta de Santarém e participou nos primeiros anos de vida da Animar.
Pois, fui aluna dela, aliás, estudei por livros dela, mas era mais por questões, ela fez grandes manuais, pronto, para os economistas, ligados às questões dos modelos de política económica e ao processo de decisão económica, mas mais ao nível do governo. E afinal foi uma pessoa bastante empenhada no desenvolvimento local e participou bastante, devia saber. Portanto, agora focando mais aqui na nossa rede, eu fui retomar trabalhos já feitos pela Célia e pelas pessoas mais da direção da Animar, em que se mostra que a Animar tem uma diversidade muito grande de áreas de intervenção que aqui estão referidas. Eu não vou estar agora aqui a ler tudo, mas vocês veem desde a educação formal não formal, aprendizagem ao longo da vida, emprego e empreendedorismo, gestão de plantios, património, cooperação para o desenvolvimento, formação, inovação social, ambiente, cidadania, minorias étnicas. Ainda hoje estivemos no grupo de trabalho sobre as comunidades ciganas, portanto é uma variedade muito grande de áreas de intervenção que têm também a ver com a riqueza das associadas que pertencem a esta rede e que fazem também a Animar, não é? O que é que nós entendemos como desenvolvimento local? É um processo de mudança centrado numa comunidade geográfica. O ponto de partida é que há necessidades na comunidade que é necessário satisfazer ou problemas que é preciso resolver. No entanto, também é preciso ter em conta que o princípio da subsidiariedade, se não houver recursos locais suficientes, recorremos a recursos ou competências exógenas, desde que não inibam as que estão no interior, as endógenas. O desenvolvimento local exige trabalho em parceria e verifica sempre, ou acontece sempre, que há uma perspectiva integrada de áreas e setores de intervenção. Pronto, eu não quero estar aqui a ensinar nada, não estou a dizer nada de novo para muitos de vocês, mas caso esteja aqui alguém que não esteja dentro da rede, é só para contextualizar. O desenvolvimento local está muito relacionado também com a inovação social, que envolve um trabalho de parcerias e em rede com vários agentes, incluindo não apenas as associações de desenvolvimento local, mas também universidades, empresas, instituições, e então está aqui uma pequena imagem que reflete um pouco um ecossistema criativo que se designa por abelhas e árvores. No fundo há aqui toda uma ligação muito concreta entre os vários agentes que fazem parte do ecossistema, não é? E que fomentam a tal inovação social para responder aos problemas que se colocam nos territórios. Continuando. Hoje, face à crise que estamos a viver, há alguns dilemas que se acentuam mais, não é? Já que, para além do problema da saúde, começam a surgir, cada vez de forma mais dolorosa, talvez, o tema da recessão económica e como é que não nos afundamos, entre aspas, como é que vamos sobreviver como sociedade face à recessão, questão do desemprego, dos layoffs, etc. Por outro lado, como incentivar a participação, se estamos todos muito confinados, quase obrigados a estar em casa, não é? E há uma grande preocupação que é como vamos cumprir, como vamos pôr em prática os direitos humanos, sociais e ambientais. Da experiência que eu tenho da Animar, eu sinto que a Animar foi sempre muito ativa na procura de respostas e na dinamização de processos em rede, de debate, procura de soluções neste tempo. Depois a Célia, por exemplo, se quiser testemunhar o que é que temos feito, mas continuamos a trabalhar em grupos de trabalho, onde podemos também partilhar os problemas concretos que surgiram agora neste contexto, tentar fomentar a procura de soluções e fazê-las chegar a quem de direito, entre aspas, quem tem mais poder de decisão também para financiar estes processos. Aqui trago uma imagem que tem a ver, mas isto não vale a pena também estarmos aqui muito tempo com isto. A questão do processo de decisão no contexto dos orçamentos, não é? E um jogo que eu costumo pôr
costumo fazer com as pessoas da Universidade Sénior. É mais um jogo para jovens, mas também ajuda a perceber um pouco a caixa negra que está dentro do processo de decisão política, das decisões orçamentais, no fundo, todo o processo em que há, no fundo, um conjunto de intenções, de necessidades a suprir e depois, que se confrontam depois com o orçamento, com o limite orçamental e qual é o processo que está envolto, ou que é desenvolvido ou que é trabalhado no contexto das decisões de política económica. Como vocês sabem, em Portugal há várias experiências de orçamentos participativos, não é? Que também são um processo democrático ao nível mais local. Aqui está um exemplo que eu ontem dei conta, que é desenvolvido no SES, na Universidade de Coimbra, em que há um observatório que procura ver em que medida é que no atual contexto se está de facto a fomentar e a continuar a participação pública, a inovação no contexto dos poderes locais. E surgiu uma entrevista com um professor do SES, que é o Sr. Alegretti, que ele defende que é muito importante refundar a participação, que é neste atual contexto, que é um imperativo para a reconstrução do novo normal. Nós muitas vezes sentimos quase empurrados para o nosso espaço demasiado limitado da casa e há que realmente pensar e coordenar formas de participação dos cidadãos na reconstrução da sociedade no atual contexto e no período pós-emergência. Isto tem a ver com questões que se prendem com uma certa ameaça sentida de que o medo que nos é quase que sentimos e que nos é quase inculcado face a esta situação, nos tolha muito os movimentos e nos permite e nos impossibilita ou nos trave a capacidade de participar de uma forma mais ativa e que nos quase enfim, nos faça descer a formas mais baixas, não é, de participação, em que muitas vezes poderemos, aqui há o perigo de alguma manipulação e de alguma não ação, de sermos quase privados da ação. Por fim, eu lanço aqui o desafio que é importante, ou mais uma vez sublinho que é importante, no fundo, estarmos conscientes de todos estes desafios, não é? Todos estes impedimentos, ameaças, mas que também podemos encarar como oportunidades para potenciar o desenvolvimento local no contexto do ativismo sénior, mas no diálogo com outros setores, diálogo intergeracional, a participação dos diferentes setores da sociedade. Não é, a meu ver, quando nós falamos de ativismo sénior, não é fechar os séniores num grupo à parte, nem isolar, por outro lado, as comunidades ciganas no seu gueto, nem a juventude, mas é no sentido de fomentar as sinergias e a colaboração na medida do possível. Eu trouxe aqui uma imagem de um espaço em que eu às vezes participo, que é o Dialogue Café, que trocamos experiências utilizando as novas tecnologias entre diferentes espaços, às vezes entre Lisboa, Évora e outros países da União Europeia, Espanha, Sérvia, debate-se um determinado tema. E a partir daí depois procuramos também, para além da partilha de experiências, criar perspectivas sobre esse tema. O último em que participei foi a questão dos direitos humanos e sociais no contexto dos jovens. E uma das coisas que falámos era a importância de desenvolver o diálogo intergeracional, que muitas vezes está um bocado deixado, ignorado, não é? E que eu penso que é importante fomentar. Pronto. Para já não quero falar mais ou demasiado e queria abrir agora o espaço para os convidadas e os convidados participarem, partilharem as suas experiências, as suas perspectivas e depois de falarem os quatro, nós temos 4 convidadas dentro das associadas, uma da região sul, que é a Taipas,
da Lisboa, que é a Gandaia, do centro, não sei se já chegou, e do norte, que é a ADCL. Para além dos convidados, depois abriremos espaço para quem quiser também dizer da sua justiça. Então, quer começar a taipas? Taipa. A taipa, Sim. a Teresa, sim. Sim, é como eu. Olá a todos, boa tarde. É como eu tinha começado por dizer, aceitei o convite, sendo que a Taipa em particular, enquanto entidade promotora de projetos com a população sénior, é recente, é relativo, começámos mais a direcionar a nossa intervenção a partir de 2017, até acompanhando um bocadinho as necessidades locais do território do Concelho de Odmira. Para quem não conhece o Concelho de Odmira, temos a particularidade de ser o maior concelho de Portugal, da Península Ibérica e não tenho bem a certeza, mas acho que da Europa também, que posso estar a cometer um erro, mas da Península Ibérica é garantidamente. É um concelho com 13 freguesias, ou seja, um território também disperso. Pertencemos ao Alentejo litoral em parte, mas também um pouco ao Alentejo também de interior, ou seja, ganhamos um bocadinho aqui. Temos também várias características do litoral de interior no só território, com as vantagens e as desvantagens que isso tem também aqui a nível particularmente de envelhecimento populacional. Somos um território, como é normal do Alentejo, com algum índice de envelhecimento. Dizer que por cada 100 jovens o Concelho de Odmira representa uma taxa de 238 idosos, ou seja, estamos a falar de bastantes, se bem que nos últimos 2 anos tem reduzido ligeiramente, mas não é um quadro que se vai inverter assim muito facilmente. 30% da população, mais ou menos, sendo que não temos os dados mais recentes, nem sequer temos os de 2019 ainda disponíveis, são população idosa, e temos o envelhecimento mais agravado no interior do concelho, ou seja, 5 destas 13 freguesias são aquelas que mais estão no interior e que sofrem também que esta questão também do isolamento dos idosos. 60% desta população vive, do concelho de Odmira, vivem sozinhos, por isso acho que são aqui logo indicadores que dá a conhecer um bocadinho a nossa realidade local. Odmira, além desta vastidão e densidade populacional reduzida, tem também aqui o fator que só mais recentemente é que começou a existir ações não institucionalizadas, ou seja, não estamos a falar de ações pela via da IPSS, ou seja, até por parte do município, que realmente fosse direcionada a esta população. A intervenção mais antiga que existia era a Fundação Odmira, uma fundação que entretanto ficou extinta, que tinha intervenção, tinha uma universidade sénior, tinha um projeto que era a Vida Val, que também fazia um acompanhamento, proximidade à população idosa sozinha, que vive sozinha ou mais isolada também fisicamente no interior do concelho, isto porque Odmira apresentava, agora ainda apresenta, mas apresentava ainda mais na altura e foi muito falado, investigado e estudado, uma taxa de suicídio muito grande na população idosa isolada do interior. E para combater esta situação na altura surgiu o projeto A Vida Vale, que foi financiada teve vários financiadores, acho que surgiu na altura, até foi com a SIC Esperança, o financiamento da SIC Esperança, depois começou a ter financiamento municipal, mas depois, entretanto, por motivos eles não faziam candidaturas, por exemplo, a quadro comunitário, faziam sempre candidaturas de financiamento local e acabou por ser difícil sustentar a continuidade do projeto, sendo que a situação e a necessidade continuava, não é? A Universidade Sénior ainda continuou depois da extinção da Fundação Odmira, essa fundação que também é a mesma que dinamiza a Escola Profissional de Odmira e que ainda existe a escola, continuou então a ter a atividade com a população sénior, sendo que no último ano e meio tem-se vindo a diluir, tem-se vindo a perder também por motivos de recursos humanos, deixou de ser tão dinamizado e penso mesmo neste momento, eu tentei me informar entretanto, mas penso mesmo que no último ano letivo que não houve mesmo qualquer atividade com esta população, ou seja, perdeu-se no fundo também aqui um bocadinho do envelhecimento ativo que era promovido por estas associações locais. O município, no entanto, foi tentando acompanhar este fenómeno, começou a ter um foco, uma variação mais focada também nesta situação, porque na altura
estava um bocadinho diluído dentro da ação social, enquanto o município, entretanto, fez uma reestruturação e passou a ter mesmo o pelouro da terceira idade, o que veio a valorizar e a fazer com que houvesse aqui um foco específico. E então promovem o Viver Ativo, que é atividades por todas as freguesias, com grupos de idosos para educação no âmbito da saúde e também exercício físico, manterem-se fisicamente ativos. E também temos a Comissão Municipal do Idoso, da qual a Taipa faz parte neste momento, onde tem também um grande caráter institucional, ou seja, tem lá um peso da maior parte das IPSS do Concelho de Odmira, que dinamizam os lares, as respostas institucionais para idosos, mas pronto, não existia muito além disto, e com o sair de cena da Fundação Odmira ficou assim um bocadinho a perder este tipo de intervenção, e foi aí que a Taipa no fundo começou a perceber a necessidade de começar a ter algum foco, mesmo desafiado pelo município. Nunca tínhamos tido, é importante dizer isto, nunca tínhamos tido um CLDS no território também, porque teria sido uma mais-valia desde sempre. É a primeira vez que o território de Odmira é brindado com o convite para ter um CLDS, que já tem a candidatura aprovada e que arrancou no final do ano passado, e precisamente o foco, o único eixo de ações obrigatórias que o CLDS tem é precisamente o envelhecimento ativo, ou seja, caiu aqui que nem uma luva. No entanto, dizer que é a CLP, o município convidou a Taipa e nós aceitámos o desafio, até porque de 2017 a 2019 foi criado um programa paralelo, como não tínhamos CLDS, o município achou por bem que devia financiar uma espécie de CLDS. E na altura o que nós fizemos em parceria com o município foi definir um programa inspirado nos eixos que tinham, definimos 3 eixos, e um deles era precisamente o serviço articulado à população, de informação à população idosa. E o que é que este serviço tinha na altura? Nós fizemos várias ações de sensibilização temáticas no âmbito da segurança, do combate à solidão, no âmbito também da saúde, do combate à violência doméstica, às vezes existe violência contra o idoso em particular. Fizemos várias ações pelas freguesias do concelho e acabámos por produzir também um guia sénior, que é um guia que está distribuído está dividido como temos 13 freguesias, decidimos fazer 5 guias em que agrupavam as comissões sociais interfreguesias que temos. São realidades um bocadinho diferentes. E as guias têm toda a informação que a população sénior precisa ter ao nível de serviços, de apoios sociais, de contactos de segurança, o que é que existe de apoio também municipal a esta população em particular, que atividades, que projetos é que eles podem estar envolvidos, o que é que podem fazer para se manter ativos, o que é que existe no território também a nível cultural e associativo, de associativismo em geral, que eles possam também participar. E de 2017 a 2019 nós dinamizámos então o contrato local de inclusão e inovação social, foi o que chamámos na altura, funcionou até ao final do ano passado. Isto porque uma vez tivemos o CLS aprovado, deixámos de sentir necessidade de continuar aqui o nosso CLIS. Produzimos este trabalho durante estes anos, o que nos deu aqui alguma experiência para podermos então assumir agora o CLDS. No entanto, em paralelo, e antes de me focar aqui mais também na intervenção com o CLDS, e a Taipa também tem uma participação desde longa data já na rede social, e vamos acompanhando, fazemos também parte dos grupos de trabalho. A Taipa também tem agora, neste momento, desde o final de 2018, o Gabinete de Apoio à Pessoa Cuidadora do Concelho de Odmira, o projeto Cuidar Mais, financiado pelo Portugal Inovação Social, uma candidatura que nós fizemos ao POIS nesse ano, em 2018. E que relação é que isto tem aqui com a questão do idoso, não é? E aqui um bocado por contradição ao ativismo, porque é como eu estou a dizer, fazemos uma reflexão agora de trabalho no território, também virada para a questão da dependência da população idosa por oposição, como estava a dizer, ao ativismo. E conseguimos deparar com várias situações e problemas, uma realidade que na altura ainda não se falava muito, a questão do estatuto do cuidador, quando o projeto foi submetido à candidatura, primeiro nem sequer existia a Associação Nacional de Cuidadores,
não só viu falar de estatuto, isso veio depois, por isso acabámos por estar aqui na crista da onda desta novidade, que era olhar para os cuidadores e para as pessoas dependentes também. E esta nova intervenção trouxe-nos também a visão de uma nova realidade que está um bocadinho escondida e que num concelho que tem uma população tão envelhecida, acabou por revelar aqui grandes desafios que vamos ter também no futuro, porque pronto, existe aqui claramente uma sobrecarga do género feminino nestas questões dos cuidados, não é? De cuidar de terceiros, e aqui na terceira idade não é diferente, ou seja, costuma, como é habitual, a mulher acaba por estar mais limitada e ter menos possibilidades de ter a opção de como quer gastar, utilizar o tempo que tem na sua própria terceira idade, acaba por ter essa limitação. Os cuidadores, a média de idade dos nossos cuidadores que nós acompanhamos no projeto, que são mais de 80, que já foram abrangidos, são 60 anos de idade. Ou seja, estamos a falar de quase pessoas idosas a cuidar de todos idosos, 30% cuidam do esposo ou da esposa. Pronto, isto é uma realidade que também temos aqui e que também nos preocupa e que muitas vezes é difícil nós estimularmos o envelhecimento ativo em pessoas que estão limitadas com questões domésticas e familiares tão complicadas, como acabei de descrever. Agora com o CLDS, nós sentimos um bocadinho como se toda esta evolução e todos estes projetos fossem complementando, não é? Fosse um caminho natural para o território, que com o CLDS acaba por ser aqui o fechar com a chave de ouro este início de projetos. O CLDS vai permitir aqui eu digo vai porque no fundo com isto tudo do Covid, começámos e quase que sentimos que morremos um bocadinho na praia, porque quando íamos começar a ter realmente atividades no território foi quando surgiu esta situação e estamos a tentar compensar, não é? Como todos estamos a fazer agora nas nossas associações, com atividades à distância e com pensar fora da caixa como é que podemos estar presentes para esta população sénior. Mas temos aqui um leque de projetos que realmente correspondem a estas questões todas que eu falei, do combate ao isolamento e à solidão. Temos aqui um foco muito grande, temos 3 ações só no âmbito do voluntariado, temos atividades de estimulação cognitiva, física, recreativas, temos passeios, temos a dinamização das aldeias no interior pela mão dos próprios idosos, buscar tradições, reviver essas tradições que são a identidade destas pessoas. Temos também um apoio, um acompanhamento mais ao domicílio dos idosos que vivem sozinhos e estão isolados, isto por compensação também um bocadinho do projeto da Vida Vale que deixou de existir, ou seja, perceber também como é que estas pessoas sozinhas estão a viver, onde é que precisam de apoio, fazer de interligação com a rede social, fazer estimulação também cognitiva no terreno, dar sugestões das pessoas ocuparem os seus tempos, se manterem ativos. E temos aqui a questão de que falou do diálogo intergeracional, nós achamos realmente que era uma mais-valia neste plano de ação e criámos aqui uma atividade no âmbito do voluntariado que é o Lá Voz, que é desafiar os agrupamentos, nós temos 5 agrupamentos de escola públicos e a ideia é desafiar as crianças e jovens desses agrupamentos, eles próprios, a criarem projetos, cada um será pensado pela cabeça das próprias crianças, claro, com a orientação do professor, cada um será diferente de uns dos outros e pensar como é que eles podem desenvolver uma atividade, uma ação, pode ser isolada ou pode ser contínua no tempo, que vá melhorar a qualidade de vida das pessoas, que vá contribuir para o seu bem-estar, que vá fazer com que estas duas gerações se misturem, se contribuam positivamente no desenvolvimento e no bem-estar uns dos outros. Pronto, neste momento, por exemplo, o que estamos a fazer aqui no âmbito do Covid, no nosso foco acabou por ser aqueles que realmente estavam mais isolados e que não tinham apoio familiar e criámos, na altura, tínhamos criado na candidatura a vizinhança solidária, agora criámos uma forma de vizinhança solidária acontecer porque realmente era aquilo que nos fazia sentido e até o próprio nome diz, é aqueles que estão mais perto, não é? Aqueles que não têm família e que estão mais perto e que estão perto mais é dos vizinhos, dos próprios familiares, receberem aqui um pouco deste apoio na compra de alimentos, na ida à farmácia, só saber se está tudo bem nestas visitas, porque a articulação estava
uma grande rede mais formal de parceiros, acabámos por ter que ir à rede mais informal, ou seja, através do voluntariado. Neste momento temos mais do que 20 voluntários a fazer parte desta rede e a prestar este apoio em articulação e em parceria muito próxima com as juntas de freguesia, que são quem dinamizam iniciativas locais de apoio e quem dá também o apoio logístico para tornar possível este voluntariado. E eu penso que, de forma genérica, já apresentei um bocadinho não só da caracterização do território, mas também o trabalho que a TAPA tem acompanhado e que depois acabou por se envolver mais nos últimos 3 anos. E penso que para começar, acho que estou aberta também a questões, alguma coisa. Noémia, damos agora a palavra, não é? Noémia, estás sem microfone, não sei se temos já estudado. Não sei se Obrigada, Teresa. Desculpa, estava sem microfone, mas no fundo a Teresa trouxe aqui algo que eu não dei suficiente realce, que é no fundo a sombra. O tema aqui seria ativismo sénior e é mostrar no fundo o potencial que têm os séniores de participar, de colaborar, de serem ativos, não é? Com a sua experiência de vida, a sua sabedoria, a sua visão própria. Eu penso que isso é fundamental, mas depois há ainda outra face dos séniores, que é a questão da dependência, a maior fragilidade, a saúde e a necessidade também de haver políticas e programas que no fundo dê uma qualidade de vida o melhor possível, não é? A todas essas pessoas, por exemplo, no Alentejo haverá muita gente isolada e há pessoas que até têm tendências para o suicídio, como a Teresa falou, e é muito importante haver uma colaboração estreita, e os programas de voluntariado penso que são muito importantes no sentido de ir ao encontro destas pessoas, não é? Vocês têm alguma forma de valorizar, no fundo, eu penso que a Teresa também falou nisso, mas eu penso que é importante as pessoas idosas, qualquer idade, mas as idosas serem reconhecidas na sua experiência, valorizar-se as suas histórias de vida, a sua sabedoria, a sua cultura, os hábitos, porque se olharmos para os séniores apenas como dependentes, penso que é uma visão muito empobrecedora. No entanto, não podemos... Diga. Eu gostaria depois de fazer uma pequena intervenção. Mas, sim. Mas é assim, António, eu se calhar estou para aqui a falar demais, mas também queria dar a palavra para já a todos os outros. E depois o António é muito bem-vindo e dar a sua perspectiva, que é extremamente rica, de certeza. Então agora, não quero estar aqui a falar demais, passava a palavra à Gandaia, ao Ricardo Salomão, que tem também com certeza muito para nos dizer e interpelar. Ricardo. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Deixem-me dizer, eu serei talvez pré-sénior, uma vez que acabei de fazer 24, era bom, por acaso não era nada bom, era uma canseira voltar a passar por tudo. 64 anos, portanto eu terei 65, enfim, que é a idade que se convenciona, salvo erro, desde os anos 40. Mas o conceito de sénior é muito perigoso, penso eu. E nós na Gandaia, na Associação Gandaia, não temos essa valência de apoio aos séniores. E até achamos, não é o apoio, mas achamos que isto é um terreno minado, porque é fácil de ver na sociedade de hoje uma clara dinâmica contra os séniores, contra os idosos. E há aqui uma série de nomes, uma série de etiquetas que tanto são valiosas como são perigosas. Eu não sei se posso partilhar a tela. Pode, Ricardo. Okay. A Gandaia começou aqui. E toda a nossa experiência tem sido conduzida pela experiência, pela realidade. Nós começamos porque a Costa foi vítima
de uma exclusão ideológica e a Câmara que nos rege, que é a Câmara da Almada, deixou de intervir durante décadas na Costa da Caparica e nós não temos a esmagadora maioria dos equipamentos sociais que uma cidade, nós somos uma cidade, deviam ter, nós não temos. Isto começou, o rastilho foi precisamente isto que vos estou a mostrar, vocês estão a ver, não é? Isto que vos estou a mostrar que é uma tentativa da Câmara de derrubar os palheiros, que são estas construções vernáculas, não é? Que ainda existem na areia da costa. Hoje em dia, estão a ver este gráfico? Estamos a ver perfeitamente a social, está bem, Ricardo? Estamos a ver. Ok. Então, nós começámos por reagir em relação àquela iniciativa da Câmara e depois começámos a ser mais proativos e agarrámos num dos cinemas que estavam desativados, aquele que nós agarrámos, conseguimos chegar a um acordo com o proprietário, um acordo de exploração, digamos assim, estava fechado há 12 anos, estava uma lástima, e então recuperámos o tal cinema que é agora o auditório que podem ver aqui, não é? E isto veio congregar um grupo de pessoas e essas pessoas, algumas são reformadas, aliás a maioria é reformada, e pelo desenrolar das atividades acabamos por ter uma composição de muito mais idosos e, de alguma maneira, temos combatido não é combater a adesão de idosos, mas é tentar chegar a pessoas jovens, porque nós achamos que o que é essencial é não haver essa divisão, porque é frutuoso o diálogo intergeracional. Mas quem tem mais tempo disponível, objetivamente, são os reformados. E também, objetivamente, os jovens não se sentirão tão à vontade a colaborar com pessoas que eles associam aos avós e aos pais, ou seja, que eles lhe atribuem uma autoridade, quando o que nós queremos é uma participação sem hierarquia. Portanto, pouco a pouco fomos desenvolvendo mais atividades, mas sempre com essa tónica que, deixem-me partilhar convosco, não era à partida, não era consciente. Nós fomos ganhando essa consciência ao longo do caminho. Foi muito claro, por exemplo, quando fizemos a universidade, foi muito claro que nós não queríamos uma universidade sénior. Aliás, acreditamos que é um erro essa iniciativa, mas não é um erro inocente, é um erro com uma ideologia atrás. E isto tem tudo uma ideologia atrás. E é preciso estarmos conscientes do que é que estas medidas implicam. Porque realmente foi-se subsidiar um modelo de universidade sénior quando outros modelos poderiam ser possíveis. Por exemplo, aqui em Espanha, que está longe de ser, sei lá, nem quero usar aqui nenhum adjetivo político, em Espanha eles adotaram o modelo da Universidade Popular, que é muito mais abrangente. Todas as comunidades espanholas têm uma Universidade Popular onde existem atividades que são mais procuradas pelas pessoas com mais idade e outras que são procuradas com pessoas com menos idade. Mas a partilha de saberes, essa tem um lugar onde acontece. Bom, como vocês veem no auditório, desenvolvemos uma série de atividades, um coro, um grupo de teatro e, enfim, acolhemos imensos espetáculos e também produzimos imensos espetáculos a tentar congregar músicos, produtores artísticos, criadores e também conferências. Sem nunca estar muito preocupado com a questão das idades. E eu acho que isto é muito importante. É não
dividir a sociedade entre velhos e novos e conseguir, dentro da dinâmica que se estabelece, conseguir que todos contribuam para uma coisa comum, no nosso caso, para a gandaia e para a dinamização cultural da nossa terra, a Costa da Caparica. Ultimamente, conseguimos um novo local, a que chamamos Clube, que é um local mais pequeno, com um pequeno bar. Aliás, a Animar já lá esteve, portanto a conhecem, é uma coisa pequena, mas foi a possibilidade de finalmente podermos fazer uma biblioteca. O nosso modelo de biblioteca, o paradigma que seguimos, não é o de tesourar os livros, é o de partilhar os livros. As pessoas oferecem os livros e nós colocamos os livros não só na nossa biblioteca, mas principalmente em estantes que nós chamamos ninhos de livros, espalhadas pela cidade. No mercado, nos centros comerciais, nas finanças, no centro de saúde, por aí fora. E alimentamos esses livros, com essas estantes, com os livros que nos oferecem, partilhando a leitura. Mas temos a nossa biblioteca aberta, com internet e os livros e jornais. Outro aspecto importante da nossa associação é o incentivo ao jornalismo, ao jornal. E fomos para um jornal em papel, quando pudemos, quando tivemos capacidade e recursos para isso, para um jornal em papel exatamente para chegar a todos, para ir precisamente aos info-excluídos e todas as pessoas que não têm o hábito de consultar online. Na biblioteca, a biblioteca é garantida na sua totalidade, o horário da biblioteca é garantido na sua totalidade por pessoas já reformadas. Depois, há outros aspectos, por exemplo, uma das coisas que a prática nos ensinou, havia coisas que no princípio dos tempos da gandaia, havia coisas que nós achávamos que iam ter um sucesso fantástico e outras que nós achávamos que ninguém lá ia, que ninguém ia procurar aquela iniciativa, mas que como associação cultural era nosso dever abrir aquela possibilidade. E uma das coisas que nós fizemos foi a tertúlia poética, porque nós achávamos, nós somos uma associação cultural, estamos a incentivar a leitura, a poesia tem que ter. Sempre pensámos que ninguém ia lá. Foi um sucesso. Ainda hoje continua. Isto porquê? Muitas pessoas nos disseram que nunca tinham escrito, e é precisamente em idades mais avançadas que descobrem o prazer de escrever e de ler poesia. Portanto, para nós, a grande lição, eu vou parar a grande lição que nós tiramos da nossa atividade no âmbito, óbvio, do tema desta reunião, do ativismo sénior, é, primeiro, o perigo de nós estarmos a criar uma barreira. Reparem que o conceito de sénior é relativo. Sénior pode ser um jovem de 20 anos em relação a um jovem de 19 anos. Por exemplo, no desporto é isso que acontece. E depois há aquela regra desde os anos 40 que a partir dos 65 anos há uma série de benefícios que o Estado, a sociedade, resolve dar a essas pessoas, como a redução de preço e tudo isso. E depois ainda há aquele ponto em que as pessoas já não conseguem cuidar de si próprias. E esse aspecto que nós nunca tocámos, se calhar vamos tocar, porque aqui a Costa da Caparica está a ser muito procurada por pessoas que se reformam. Aliás, já agora num pequeno parênteses, a Costa da Caparica tem
essa realidade. Portanto, nos anos 70, quando começou a construção na Costa da Caparica, muitas pessoas compraram a casa de férias. Famílias, não é? Normalmente classe média, como é evidente. Essas casas de férias acabaram por ser a casa onde começaram a vida os filhos, quando chegaram à idade de casar e tal, começaram nessas casas. Mas também, com o correr do tempo, os filhos começaram a ter filhos e as famílias deles aumentaram, enquanto que a família dos pais, que viviam em Lisboa, em casas grandes, começaram a entrar nas reformas e a precisar de menos espaço. E então os filhos foram para Lisboa e os pais vêm para a costa. E isso é o momento que nós estamos a viver agora. Até pela tipologia das casas, em T0 e T2, 90 e tal % das habitações. Portanto, nós agora estamos a ter um fluxo de pessoas com outro tipo de necessidades e de interesses. Portanto, essa divisão eu punha entre o ser ativo e o ser, não é passivo, é necessitado de apoio, não é? E a sociedade tem que ter esse tipo de resposta. Mas há aqui um aspecto também muito importante, que nós não sabemos ainda, não sabemos dar resposta, mas que é fundamental nos tempos que correm, e eu estou a assistir a todas as pessoas da minha geração, ou seja, a rapaziada dos 60 anos, com pais vivos, e não sabem o que hão de fazer com eles. Eu não estou a dizer fazer no aspecto de expor um prato de comida à frente, isso toda a gente sabe, de uma maneira ou de outra, isso estará a correr e existem os canais. É como lidar com os nossos pais a quererem, por exemplo, estar sozinhos em casa. E querem fazer isso quando não são capazes de estar sozinhos em casa. Deixam os lumes acesos e 30 por uma linha. Portanto, há aqui esta barreira que está, aliás, penso que há propostas nesse sentido de avançar para o sénior a partir dos 75 anos. Eu penso que esta ideia do ativismo sénior é essencial, até porque a sociedade precisa disso. Nós vimos que os jovens, digamos assim, os que não são séniores, estão submetidos a cargas de trabalho, a horários, a tudo isso, que deixam as crianças muito mais desprotegidas. E os séniores têm uma palavra a dizer aí, podem fazer coisas, podem ser o seu papel na sociedade. Não acabou com a reforma. E há que criar esses mecanismos. E também há um tesouro de experiências que esses séniores têm, que as empresas e os empregos deixaram de valorizar, porque valorizam só o dinheiro e querem a uma pessoa, um estagiário que ganhe pouco ou nada. E é preciso, acreditamos nós, obviamente, é preciso dar um sinal às pessoas que elas continuam a ser membros de 100% das nossas comunidades. E eu não vou alongar-me mais, vou só pedir a Animar, já que abriu a possibilidade de fornecermos temas, eu pus um que até a própria Associação Gandaia está em condições de poder trazer, que é, penso eu, um dos aspectos mais importantes das sociedades hoje em dia, que é esta dicotomia, que não devia ser dicotomia, entre a cooperação e competição. Nós estamos a viver tempos, desde o fim dos anos 80, em que a competição é a bitola e esquecemos a cooperação. E a física, o mundo, a matéria, é feita de cooperação e competição. Esse equilíbrio tem de ser garantido. E a cooperação, e a Animar é um exemplo disso, tem que haver uma compreensão, esta compreensão melhor ainda. E penso que, em termos teóricos,
Eu, como disse, fui guiado pela experiência, não tenho base teórica absolutamente nenhuma, ou muito pouca, mas era importante, talvez, tentarem fazer cadernos ou qualquer publicação que pudesse ajudar os agentes no terreno, como eu, não é? Eu fui enganado, eu fui enganado. Eu estava só, juro, há 9 ou 10 anos, eu estava só a querer que não deitassem aquilo abaixo, porque é bonito. E aqui estou eu, 10 anos depois, envolvido com isto tudo. A parte teórica é muito importante para refletir, para ter uma visão mais abrangente, mais panorâmica. Muito obrigado, bem-ajam. Muito obrigada, Ricardo, pela intervenção tão rica, com muitas propostas, uma visão que realmente, sobre a qual interessa refletir e pensar com cuidado. Trouxe aqui realmente outras perspectivas para além daquelas que já foram abordadas, não é? Mas eu penso que há aqui uma grande complementariedade. A Taipa falou mais no lado dos séniores como dependentes, a fragilidade. O Ricardo apontou outras ideias, não é? Para outras ideias, a questão de não fazer uma divisão entre séniores e não séniores, o diálogo intergeracional, a importância dos séniores se integrarem na sociedade e não serem vistos apenas como um peso, não é? Como que é a sociedade do descartável em que vivemos, que muitas vezes as pessoas só são vistas em termos da sua utilidade produtiva e desta máquina que nós muitas vezes estamos integrados e estamos como que numa caixa na qual não temos muito a mexer. Mas eu não quero falar muito mais, queria dar agora a palavra à intervenção do centro ou do norte. Talvez esta nossa reunião vá um bocadinho para além das 16, porque já só temos meia hora e temos ainda 2 grandes organizações e depois as outras pessoas todas que também querem falar e participar nisto. Olha, em relação à intervenção do centro, estava previsto que o Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landau, que o Landau é uma aldeia do Concelho das Caldas da Rainha, tanto que o José Manuel Paz desse centro pudesse intervir agora. Mas a situação do Landau, que embora esteja no litoral, Caldas da Rainha é litoral, é um dos casos do interior do litoral, em que nenhum operador de telecomunicações consegue assegurar acesso à internet de uma forma eficiente. Ele pede desculpa, o José Manuel Paz, eu estive a acompanhá-lo aqui também durante este período a que ele tivesse acesso à internet e o computador dele começa sempre a andar às voltas, não é? Sem conseguir comunicar. Portanto, ele pede desculpa, depois o que ele vai fazer é um pequeno vídeo onde vai apresentar a sua comunicação e que vamos divulgar também. Então, as desculpas pelo José Manuel Paz. Então passamos a palavra ao norte e depois temos ali já a inscrição do António, entre outras pessoas que também se queiram inscrever e queiram dizer da sua justiça. ADCL. Gabriela, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos e obrigada pelo convite para participar aqui neste encontro. Portanto, eu venho da ADCL, a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, Norte, especificamente Guimarães, e mais especificamente ainda de Santo Cato. A ADCL é sediada em Santo Cato, uma vila do concelho de Guimarães, a norte, mais para o interior, é lá que tem a sua sede e é a partir de lá que tem a sua ação e tem um conjunto alargado de projetos e serviços e respostas sociais diversificadas, algumas vão para lá do Vale de Santo Cato por Guimarães. O que me traz cá hoje, o convite que me trouxeram, e se eu bem entendi, era para apresentar sobretudo a ação que nós temos tido com os idosos no Vale de Santo Cato. De facto, nós temos um centro comunitário sediado em Santo Cato, a partir do qual desenvolvemos um conjunto de ações para as 9 freguesias do Vale de Santo Cato.
Santo Cato é a freguesia central, que agrega respostas sociais, serviços de saúde, escolas, etc. As outras freguesias são mais dispersas, sem respostas sociais, sem serviços e com uma rede de transportes que acaba por ser deficitária e que remete estas freguesias para uma situação de maior isolamento, sobretudo os idosos que lá vivem por maior isolamento. Há uma tendência dos mais jovens para vir mais para perto da cidade de Guimarães e saírem dessas freguesias. O nosso centro comunitário desenvolve um conjunto alargado de atividades para a população em geral, para todas as idades, desde os mais novos até aos mais velhos, e a partir dali fazemos um conjunto de iniciativas. Temos um vasto programa cultural, com noites de poesia, noites de fado, atividades musicais. Recebemos o Excentricidade, que é um projeto da Câmara Municipal de Guimarães, que visa descentralizar a cultura, levando às diferentes freguesias do Concelho de Guimarães. Temos também TIC Sénior, ginástica, organizamos a Feira da Terra na promoção do desenvolvimento económico daquela região e também daquilo que são as tradições, a cultura daquela região, a Feira da Tralha. Temos vários grupos instituídos, um grupo de teatro, um grupo de cantares, participamos no grupo Outra Voz, portanto a partir dali sai um conjunto alargado de projetos. E desse conjunto alargado de projetos sai um em particular, que é daquele que vos vou falar hoje, que se chama Então Vamos. O Então Vamos nasceu do orçamento participativo. A Câmara Municipal de Guimarães lança em 2013 o orçamento participativo e nós convidamos aqueles que frequentavam mais assiduamente o nosso centro comunitário a apresentarem um projeto a esse orçamento participativo. E a ideia era nenhuma. Portanto, a ideia era, de facto, discutirmos que necessidades nós temos, que necessidades as pessoas da comunidade sentem, para então, a partir daí, desenharmos ou não um projeto que responda às necessidades do território e das pessoas. Foi particularmente interessante, porque nessa reunião há um conjunto de pessoas séniores, que já não trabalham, que estavam mais disponíveis, e que diziam que sentiam falta de maior atividade cultural. Eles gostavam de poder ter mais formação em teatro, mais conhecimento, maior proximidade, mais visitas a salas de espetáculo, enfim, um conjunto de iniciativas e que achavam que fazia falta naquele território reforçar este tipo de atividade. Por outro lado, outros sentiram que estavam a ser egoístas ao pensarem na sua necessidade e vontade de terem mais formação numa determinada área e trabalharem as artes formativas, ignorando todos aqueles idosos que nas 9 freguesias estavam em casa, isolados, sem condições ou vontade para saírem e muitas vezes até com um conjunto de problemas associados a esse isolamento. E então, a partir daqui, resolvemos, então vamos, com estas necessidades, criar uma resposta só. E nasce este projeto. É um projeto de combate ao isolamento social das freguesias de idosos, das freguesias que estão mais dispersas, e este combate ao isolamento é feito através das artes performativas, através da construção de objetos artísticos, de peças de teatro, numa formação que é dada àqueles que estão disponíveis, que estão ativos, que querem fazer acontecer. Eles recebem essa formação, constroem objetos artísticos e depois levam às freguesias dos idosos. Estes idosos isolados foram sinalizados através de um projeto da Câmara Municipal de Guimarães, que se chama 65+, que identifica todos os idosos que vivem sós e têm mais de 65 anos, ou então que vivem com um outro idoso, também ele com mais de 65 anos, e nós identificamos no Vale de Santo Cato 221 pessoas nesta circunstância. Um grupo que quis então receber a atividade de teatro organiza-se semanalmente e cria objetos artísticos. Mas estes objetos artísticos, este teatro, estas peças que depois são devolvidas à comunidade, são feitas a partir da memória, da identidade dos idosos, de todos os idosos que fazem parte do projeto. Nós fazemos aquilo que chamamos de encontros descentralizados, ou seja, semanalmente, a cada semana, nós vamos a uma das freguesias do Vale de Santo Cato
E nessas sessões tentamos discutir algum tema ou provocar que surja algum tema, algo que eles gostassem de falar, de partilhar. E é a partir dessas partilhas que depois nós levamos toda essa informação e que com o grupo mais ativo criamos os espetáculos, os objetos artísticos. Dando-vos um exemplo, uma das peças, nós andamos pelas freguesias e tentamos perceber como é que era a maternidade antigamente, como é que ela era encarada pela população, como é que viam a maternidade, que apoios tinham ou não tinham, como é que era visto na família, ser rapaz, ser rapariga, e depois a partir desta devolução, desta recolha, muito engraçada, esta em particular, porque particularmente interessante, e que nos mostra aqui traços culturais e de identidade de um território, criamos um espetáculo, a que chamamos Água de Colabado para lavar uma olhar, que mostrava exatamente os mitos da maternidade naquele local. Por exemplo, não sei se sabem, mas a água de lavar o bebê, a tal água de colabado que o povo chama, era, se nascesse rapaz, a água era deitada para a rua, para que ele fosse audaz, trabalhador, fosse para casa, fora de casa, trabalhar e ter o sustento para a família. Já se fosse menina, a água teria de ser deitada atrás da porta, para ela ser cuidadora, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E daqui nasceu um teatro, uma peça muito interessante, e que ia buscar estas ideias e esta identidade, a cultura, enfim, do que era o Portugal ali, muito naquela zona, e das tradições, no caso da maternidade. A última peça, a Animar até teve a oportunidade de vir cá, filmou, foi o recuperar de uma história de uma mulher. A mulher, estas mulheres que agora têm 60 anos, como é que era a vida delas no Vale de Santo Cato? Como é que era com os filhos? Como é que os alimentavam? Como é que era a fábrica? Como é que eram tratados? E há vários quadros onde é representada a memória. A devolução destes espetáculos, portanto, a cerca de 2 em 2 meses, 3 em 3, nós vamos a todas as freguesias recolher todos os idosos das freguesias, juntamos-nos num espaço que se adequa ao trabalho artístico que está a ser feito, pode ser numa escola, pode ser numa sala de espetáculos, ou numa quinta, houve uma altura em que representamos o casamento, foi feito numa quinta. Vamos buscar esses idosos e devolvemos-lhes os espetáculos. E é particularmente interessante porque, de facto, é uma devolução. Eles veem-se espelhados naquelas histórias que nós vamos devolvendo e apresentando. Eu digo nós, os voluntários do projeto. Estamos a falar de 25 pessoas que fazem, que decoram as peças, alguns com muita dificuldade, que têm papéis ajustados aos gostos, ao perfil, àquilo que também conseguem fazer e que devolvem depois então a estes idosos, estes objetos artísticos, estes espetáculos. O projeto, após o término do orçamento participativo, a Câmara Municipal de Guimarães entendeu financiá-lo, continuar a financiá-lo, portanto há 5 anos que nós andamos aí, e, entretanto, fomos alargando as apresentações. Já não fazemos exclusivamente as apresentações no Vale de Santo Cato, já não devolvemos apenas ao Vale de Santo Cato, mas depois esgotamos bilheteira, por assim dizer. Os objetos artísticos depois são passados, vamos a diferentes freguesias. Isto tem sido particularmente interessante para aqueles que estão em casa, que aguardam ansiosamente a devolução dos espetáculos e que apreciam poderem dar os seus contributos e sentem-se enriquecidos, valorizados, e, em particular, aqueles que são os voluntários do projeto, que também veem todo um trabalho reconhecido e sentem-se muito encorajados. O projeto tem crescido, e tem crescido de tal ordem que nós queremos alargar a outros territórios, portanto, este trabalho descentralizado, queremos alargar a outros territórios do Concelho de Guimarães. Estamos nesta fase a fazer uma candidatura nesse mesmo sentido, e queremos alargar também a um diálogo intergeracional.
estão em curso e em diálogo. Portanto, este trabalho é feito em parceria com a Câmara, com as juntas de freguesia, com as atividades, com as instituições culturais aqui de Guimarães, com outras IPSS também, mas nós vamos alargar agora com a Universidade de Minho para trabalhar com os estudantes de teatro. Portanto, em princípio, no novo projeto haverá um trabalho conjunto com os estudantes de teatro da Universidade de Minho, fazendo aqui um cruzamento de saberes, de formação, e alargando também este projeto, então vamos para outros territórios. Inclusive já temos aqui um desafio por parte do grupo. O grupo quer trabalhar a Romaria Grande, que é uma procissão feita ao Santo Cato, que já tem grande, era uma das grandes romarias do Norte, hoje já não está tanto com essa dimensão, embora esteja a ser feito um trabalho de recuperação, mas a ideia deles é trabalhar as memórias da romaria e trabalhá-la com estes estudantes e trabalhar com gente que não é de Santo Cato, mas que também vinha à romaria. A ver, vamos, quando tivermos os novos grupos, porque naturalmente não é nossa intenção nunca dizer o que vamos fazer, é ouvir e construir com aqueles para e com quem trabalhamos o caminho e desenhar os diferentes projetos. Portanto, este é o Então Vamos, que naturalmente em tempos de Covid se viu também confinado. Mas nós entendemos que tínhamos de encontrar aqui uma resposta e continuar próximos das pessoas, e então o que fazemos é semanalmente nós contactamos estas 219 pessoas, nós identificamos necessidades, nós encaminhamos para respostas sociais, nós fazemos compras, neste momento estamos a dar este apoio mais pessoal a estes idosos, porque às vezes máscaras, consultas, portanto estamos a fazer, despendemos um bocadinho, por assim dizer, ensaios e atividades e estamos a trabalhar de forma a que superem este período de crise pandémica. Estamos a colaborar com eles. Em termos artísticos, continuamos a trabalhar, estamos a fazer o levantamento já sobre a Romaria Grande, de memórias que eles tenham, de vivências que eles tenham em relação à romaria, também um levantamento bibliográfico, a nossa diretora artística está a fazer essa recolha, e estamos a avançar num trabalho mais de recolha e de preparação do próximo espetáculo, não sabemos quando o poderemos construir e definir, mas estamos a fazê-lo, e aproveitamos este momento também, porque nós fizemos umas gravações dos primeiros episódios do que chamamos radionovela, e estamos a tratar dos podcasts. Portanto, em tempo de pandemia vão sair os podcasts do projeto, com alguns desses espetáculos, os primeiros espetáculos irão sair, e estamos a fazer gravações com os nossos idosos mais ativos, por assim dizer, para eles próprios fazerem a apresentação ou uma pequena publicidade a cada podcast que vai sair nas redes sociais e que diz respeito ao trabalho de levantamento e também ao objeto artístico que foi então construído. E assim, em traços muito gerais, é este um dos projetos que nós temos com a comunidade e com a comunidade dos séniores. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Foi realmente aqui uma partilha muito rica. O que é que eu retiro daqui que acresce ao que já foi dito? É a importância de ligar, de dar relevo às questões culturais, à dimensão cultural na relação com os territórios, não é? Aqui a Gabriela mostra como é possível trabalhar com séniores e valorizar a cultura própria, dinamizar espetáculos de teatro, espetáculos artísticos e tudo isso, e realmente é um testemunho muito rico também, e eu estou quase tentada a propor, mas isso depois tem que ser debatido, nós criarmos um grupo de trabalho também na Animar,
voltado mais para este setor dos séniores, porque há muito a desenvolver, apesar de não querer, a nossa intenção não é realmente criar um grupo à parte, mas há problemáticas específicas, há uma atenção particular que deve ser dada e depois, se for dada essa atenção, é mais fácil também dinamizar e criar projetos com interesse. É o que eu penso. Mas já agora gostava de ouvir as pessoas que estão inscritas e que são o António e a Manuela. Para já, que eu saiba, não sei se há mais alguém. António, diga lá da sua justiça. Tá? Estão-me a ouvir? Há bocadinho não estávamos, agora já estamos. Sim, é que de repente isto atropelou e tirou uma voz. Bem, para os nossos companheiros que me estão a ouvir, é bom que eu me identifique ao menos em termos de idade. Eu tenho 75 anos, portanto, enquadro-me dentro dos jovens. Tenho tido bastante experiência ao longo da minha vida de lidar tanto com idosos como com jovens, porque fui professor. Ora, eu acho que daqui do que disseram coisas muito valiosas e coisas muito boas, mas acho que temos de pensar agora os idosos em termos daquilo que há de vir depois do coronavírus desaparecer ou pelo menos se abater e em termos das mudanças sociais a que vamos assistir. Penso que algumas das receitas que são boas podem esgotar-se perante a nova situação que vamos ter de enfrentar. Eu gostaria de sugerir 2 ou 3 coisas que vocês ajuizarão. Eu penso, antes de mais, que há um trauma nos idosos, pelo facto deles próprios serem idosos e porque na sociedade, em geral, associa-se a palavra idoso a doente que tem custos para o Estado. Por outro lado, também penso que nem todos os idosos têm o mesmo nível social e o mesmo nível cultural. E grande parte dos idosos em Portugal estão na área não diria do analfabetismo, mas só do alfabetismo. E, portanto, muitas dos nossos discursos, que são mais eruditos, não lhes chegam. Eu penso que, a nível do governo, era preciso pedir, em conjunto, que se criasse uma Secretaria de Estado dos Idosos. E porquê? É o grupo social mais numeroso em Portugal, tem cerca de 3.500.000 pessoas. Mas há secretarias de Estado para a juventude, para os imigrantes, para a mulher, para a igualdade, para a habitação, para a saúde, para o desporto, e não há nenhuma para o grupo social que mais peso tem na sociedade, tanto do ponto de vista económico como no ponto de vista social. Eu penso que era de pedir ao governo que criasse uma Secretaria de Estado que reunisse todas as problemáticas para que os idosos não tivessem que andar de secretária em secretária, de edifício em edifício, de secretaria em secretaria, a tratar das suas questões. Esta é uma primeira questão. A nível local, onde há câmaras municipais, eu penso que seria bom criar um conselho consultivo dos idosos, que fosse composto por idosos e fosse composto por jovens e fosse composto por as pessoas que lidam com estas coisas e que têm conhecimento científico e da própria realidade. Ouvi aqui a nossa última companheira que falou, que disse que estavam a fazer alguma coisa pela rádio. Eu penso que era bom pedir às rádios locais todas que dessem 1 hora ou 2 horas por semana para se poderem contactar, porque os idosos ouvem muito rádio, para se poderem contactar e conectar com todos os idosos da freguesia, da junta, da região, para lhes passar mensagens novas e diferentes, mas que eles possam acompanhar. Por exemplo, poder fazer com eles a leitura dos jornais, de um jornal do dia, para eles compreenderem o mundo em que estamos a viver e o mundo que está em mudança.
10 minutos, talvez, de ler algumas notícias e depois explicar o significado delas. Não notícias muito complicadas. Podem ter até notícias do jornal local. Mas isso depois cada um ajuizará da importância. Não vale a pena fazer notícias do Expresso, porque, por muito interessante que sejam, creio que a maior parte das pessoas não as entenderia. E aqueles que as entendem compram o Expresso. E, portanto, não vale a pena estar a chover no molhado. Finalmente, eu penso que é preciso, quando se pensa também nos idosos, pensar noutro grupo social que ainda sofre mais que os idosos em geral, que é o grupo dos idosos LGBT, porque sofrem até a repressão, muitas vezes, dos outros idosos, sofrem da solidão em que estão atirados, porque muitas vezes já não constituíram família e ou até a família os desprezou, e, portanto, merecem também, num momento e nesta altura nova, em que falamos de alargar os direitos e alargar a igualdade, para não continuarmos a ter que somos todos iguais, mas uns somos sempre mais iguais do que os outros, para realmente levarmos a igualdade aos vários níveis e aos vários patamares. Basicamente era isto que eu queria propor-vos a vocês, ao dizer-vos, elogiando, obviamente, as intervenções que ouvi, não só desta companheira do Norte, lá em Guimarães, onde é uma zona que, obviamente, é o ruralismo que mais atravessa, e do nosso outro companheiro aqui, creio eu que é do outro lado do rio, que já está numa zona rural, urbana, onde a aproximação me pareceu que é diferente. A estes dois grupos que eu ouvi, não posso não dar os parabéns e dar-lhes coragem para continuar, que estão a fazer coisas muito boas, mas não quer dizer que não devam fazer o adjornamento, que hoje a nova situação económica do país, social e do pensamento, para integrarmos cada vez mais os idosos, para que eles sejam produtivos na sociedade sempre que podem. E muitos podem bastante, desde que lhes demos a oportunidade, porque têm saberes que não querem esquecer e que podem transmitir. Muito obrigado. Peço desculpa se vos tirei muito tempo. Alô? Alô, muito obrigada, António. Sim, senhor, eu passo já a palavra à Manuela, para não ocupar muito tempo. Manuela, quer falar? A Manuela sou eu, não é? Sim, sim. Ouvi dizer que também queria dizer alguma coisa. Não, eu se calhar eu não me vou alongar muito. Está-me aqui a surgir a ideia que se calhar esta questão, esta temática, esta problemática, se calhar era alvo de um grupo de trabalho. Também acho. Pois, porque, pronto, o que é que eu vos quero dizer assim, muito resumidamente? Bom, eu tenho aqui duas experiências. Quando eu regresso ao ICE pela segunda vez, um dos trabalhos que na altura o Rei de Epinay me deu em mãos foi a organização de um congresso, mas a partir dos idosos. E, portanto, nós durante cerca de 2, 3 anos organizámos tertúlias com idosos aqui no distrito de Setúbal, em que identificávamos todas as problemáticas, as coisas boas, as coisas menos boas, o que é que fazia falta, etc, etc, com os idosos. E aí depois deu lugar a 2 congressos de idosos onde não entraram especialistas. Portanto, não havia ninguém a falar, eram eles próprios que falavam das suas realidades. Isto é uma questão que eu acho que até merece ser aprofundada. Depois, posteriormente, chegámos a ir à Assembleia da República e fomos recebidos pelos grupos parlamentares, mas eu acho que aquilo foi ali um bocadinho, desculpem-me o termo, um bocado fantochada. Fantochada. Fantochada, sim, uma fantochada. Foi muito bom, muito giro, mas quer dizer, isso, o que interessa é de facto que as propostas das pessoas, independentemente da idade que tenham, cheguem aos grupos parlamentares e façam eco. E a ideia que tenho é que, portanto, os grupos parlamentares organizam-se para receber as pessoas e pronto, e fica por ali e acabou. Agora,
mediante estas questões todas, e porque o ICE depois também trabalha com crianças e nas questões essenciais da cidadania e da participação, o que é que nós temos neste momento em mãos, embora com o Covid um bocado complicado, mas eu já vos vou dizer como é que estamos a tentar dar a volta. Portanto, nós estamos há cerca de 2 anos com um projeto em que este ano letivo, por exemplo, tínhamos já 18 turmas, o que implica que todos os dias mais ou menos estamos dentro de uma escola, e em conjunto com associações de idosos, sendo que o grupo basicamente era sempre o mesmo, portanto, cada turma tinha o seu grupo de idosos. E, portanto, iam todos os meses, portanto, havia uma sessão com várias temáticas, com coisas que já falámos aqui, não é? Com as histórias de vida, com como é que era a escola do antigamente, como é que as pessoas se organizavam, como é que eles, enquanto crianças, se organizavam nas suas brincadeiras, como é que depois foi a sua vida adulta. Claro que aparece muito aqui, quer dizer, nós temos esta geração que tem agora a partir dos 70 e tais, 80 anos, foi uma geração muito sofrida, não é? Portanto, foi uma geração em que muita população não foi à escola, ou então se foi à escola foi depois muito mais tarde. Portanto, eu tenho tido testemunhos de vida de pessoas que começaram a trabalhar com 6 anos, 7 anos. Portanto, este projeto tem sido um projeto extremamente enriquecedor para todos. Começo por mim, para mim pessoalmente, porque é ouvir no direto as experiências de vida daquilo que a gente ouve contar, mas agora ali é no direto. Para os idosos, porque é uma oportunidade que têm também de se sentirem úteis e de partilharem as suas experiências e as suas vivências. E para as crianças, alguns ficam, aqueles que são das zonas mais rurais, ficam muito surpreendidos com algumas histórias. Tenho a experiência inversa em que numa zona mais rural, portanto já fora da cidade, para eles não foi novidade nenhuma a questão dos avós, no fundo, ou não saberem ler, ou terem andado a tratar dos animais. Portanto, isto tem sido um projeto, importa aqui focar, que é assim, eu neste momento já temos o projeto em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal. Depois Setúbal tem aqui um grupo muito interessante que se chama Grupo Envelheceres, que tem mais de 10 anos e que é composto por todas as técnicas que trabalham nestas instituições de idosos, portanto, seja lares, centros de dia, portanto, o que implica, portanto, combinam aqui uma série de atividades e é um grupo extremamente ativo e que promove aqui intercâmbios entre os idosos. Dizer-vos, e para terminar, porque eu acho que daqui devia sair um grupo de trabalho, porque acho que há muita coisa para pensar, porque, por exemplo, eu vou-vos dizer, eu já tive a possibilidade de entrar várias vezes em lares e se há uma coisa que eu não gosto, que é a infantilização dos idosos. E nós temos muito isto nos centros de dia e nos lares e mesmo nos centros de dia, portanto chegamos à Páscoa e os idosos fazem trabalhinhos de Páscoa, ora bolas, os idosos já não têm 5 anos, não é? Têm experiências de vida, muitos deles fantásticas e quer dizer, portanto há que haver uma mudança de paradigma nestas questões de trabalhar com os idosos. Não estamos a trabalhar com crianças, não é? Não voltamos ao jardim de infância. Portanto, eu acho que isto é objeto de um outro encontro destes. Terminar dizendo que de repente, pois vi-me muito aflita, não é? Porque tinha 18 turmas e tinha não sei quantas associações de idosos a trabalharmos e isto foi tudo cancelado. Estou agora em processo, tentando, já enviei umas gravações com pequenas entrevistas aos idosos, com testemunhos de vida, e enviei para a Rádio Miúdos, que é uma rádio que eu também só descobri há pouco tempo que existe, tem 4 anos e que aconselho toda a gente a ver. A Rádio Miúdos tem um moderador adulto, mas os locutores são as crianças, e portanto enviei agora umas gravações para lá, com a perspectiva de se vir a fazer um programa em torno das questões do envelhecimento. E mesmo para terminar, este projeto que se chama Grandes e Pequenos em Interação, o GPI, tem 2 grandes objetivos. Um deles é a capacidade que todos nós temos que ter de aceitar o envelhecimento, porque não é um processo fácil,
e o envelhecimento não começa só aos 70 anos, portanto começa muito antes portanto é algo que não volta para trás, portanto é, em primeiro lugar, aceitar o nosso envelhecimento e noutro lugar e noutra perspectiva aceitar o envelhecimento dos outros, não é? Portanto, depois, claro, aqui neste projeto é o tal fortalecimento das relações intergeracionais e mais ou menos é isto, senão eu agora continuava aqui o resto da tarde a falar. Portanto, eu acho que isto é objeto de um grupo de trabalho. Estamos de acordo, Manuela, muito obrigada. Eu penso que há aqui uma ideia que é quase de grupo. Sim, agora, sim, Zé João, também já agora queria aqui dizer que o Frederico... Posso pedir uma coisa à Manuela? Podes. Desculpa. Não, então primeiro os outros, eu não sabia. Sim, não, é só dizer aqui que o Frederico não quer falar, falou aqui no mestrado. Sim, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu lembrei-me agora de repente que na próxima, acho que não é na próxima semana, é a seguir, vai haver o seminário de Odontologia Social em Castelo Branco, promovido pela Escola Superior. Dia 19 de maio, aliás, é já na próxima semana. E o painel 2 vem precisamente ao encontro um pouco daquilo que nós estamos a conversar aqui, portanto, a questão da participação do idoso, etc. E este seminário, por norma, este já vai na 7ª edição, mas costuma ter temáticas e debates de ideias muito interessantes. E como estava a falar aqui na eventualidade da criação de um grupo de trabalho, que não é? E aproveitar já para fazer esta divulgação e basicamente esta é a ideia. Obrigada, Frederico. Não, o que há muita gente que sente é que a forma como os idosos são encarados na nossa sociedade, que os desvaloriza, é também uma questão de direitos humanos e sociais, porque um idoso, por exemplo, uma pessoa para cima dos 50 ou dos 40 e tal anos, se ficar desempregada tem muito mais dificuldade em voltar a trabalhar normalmente, não é? E é encarada de uma forma negativa, portanto o aprender a envelhecer é também condicionado pela forma como os mais velhos são encarados na sociedade, não é? E isso é uma questão que também exige ativismo da nossa parte. O reconhecimento da sabedoria, da experiência de vida, da cultura, de tudo isso, também tem que ser promovido, acho eu. Mas não quero tirar Sim, diga, Frederico. Já agora, se me permitem, duas notas também da minha parte. Neste seminário, não mesmo, do ano passado, uma das questões que foi debatida de forma muito ampla tinha a ver precisamente com aquilo que foi dito aqui no início do debate, tinha a ver com a data, com a idade, porque sim. Quando é que a pessoa é considerada idosa, não é? Portanto, é aos 55, é aos 75, é aos 95, quando é que isto é? Portanto, há logo aqui, logo à partida, um paradigma balizar logo um limiar para que a partir de um determinado momento a pessoa tenha um futuro diferente, não é? E isto não deveria de acontecer. E o curioso disto é que, e também foi debatido o ano passado, tinha a ver com a longevidade, as questões relacionadas com a longevidade. A pessoa deixa de ter e de ser capaz de contribuir para a sociedade a partir de quando, não é? Sim. E isto... A estatística dá-nos aqui a ideia que dentro da longevidade, não é? A pessoa deixa de ser capaz ativamente de participar na sociedade muito perto da casa dos 90 anos, é? Em termos médios, em termos estatísticos. Mas temos pessoas com 92 a 95 anos que têm um papel ativíssimo na sociedade. Como também temos pessoas com 65 que já não conseguem, por questões de saúde, questões de... Enfim. E é isto que na sociedade não está devidamente explorado. Além de não falar também nas questões relacionadas com o tipo de idoso ou o tipo de sénior que nós temos, não é? E o perfil do sénior é completamente diferente há 20, 30 anos, quando as políticas para a pessoa idosa foram criadas e constituídas. Portanto, acho que há aqui uma necessidade, e aqui concordo com a Manuela que falou nisto, numa regeneração muito ampla da abordagem, da forma como se faz a abordagem ao sénior, portanto, à pessoa mais envelhecida,
ou como dizem os espanhóis, à pessoa maior, não é? Sim. E por outro lado também eu acho que era fundamental, e por isso é que nestes seminários dos mestrados de gerontologia social, isto também é algo de muito debate, de muita discussão, tem a ver com a forma como as próprias academias preparam os seus profissionais para trabalharem com esta franja da idade, não é? Portanto, aquilo que se falava há pouco relativamente às questões das atividades de animação sénior, não é? As atividades de animação sénior são muito pensadas numa lógica de formatar, aliás. E é extremamente difícil nós arrancarmos aos profissionais que estão formatados para a animação sénior dentro desta velha linha de pensamento. Portanto, e há aqui um paradigma que também deve ser mudado e isto deve ser também trabalhado ao nível não só das academias, mas também das escolas profissionais que preparam os jovens para o trabalho com pessoas de uma franja de idade completamente diferente. Portanto, e eram estas notas que eu queria partilhar também com vocês. Obrigada. Eu não sei se posso intervir. Podes, claro, que é a Gabriela. Sim, Gabriela. Sim, mas o Zé João também quer dizer qualquer coisa. Diz, Gabriela. Eu acho que nós temos de pensar os idosos a vários níveis. A sensação que eu tenho é que nós também temos diferentes realidades séniores e são realidades muito distintas. É como as infâncias. Eu vejo infâncias em Santo Cabo que são distintas desde a cidade de Guimarães e 7 quilómetros de distância. Portanto, nós temos de facto aqui situações muito diversas e que carecem de ser pensadas com profundidade a vários níveis. A nível político, a nível institucional, a nível de escolas, a nível de dinâmicas, a todos os níveis. De facto, falou a questão da infantilidade, a questão das respostas sociais. Que respostas sociais nós temos para idosos, concretamente? Quais são as que existem? Será que é isto que nós queremos? Será que nós não precisamos de outras coisas? O próprio apoio domiciliário, limpeza, higiene pessoal, é tudo muito passivo, muito assistencialista. Não será de pensar aqui outro tipo de respostas para esta gente que está no domicílio, por exemplo, e os que precisam, os que não precisam, de acordo com as suas vontades, mas valorizar a pessoa, o indivíduo, a sua vontade e criar respostas para as diferentes necessidades, porque as necessidades, de facto, são muitas e variadas. Dentro das respostas sociais, que serviços é que nós prestamos? Os lares de idosos, de facto, infantiliza-se os idosos, é chocante, eu acho chocante a forma como fazem todos os mesmos trabalhinhos na mesma altura, da mesma forma, do mesmo ritmo. Eu não acredito que pela experiência no território e na experiência dos projetos que faço com eles, a gente faz sempre o que é que vamos fazer, o que é que era, e não sai nada, não sai aquilo. Portanto, eu duvido que a grande maioria dos idosos queiram fazer aquelas atividades tipo jardim de infância. É verdade, eu acho que nós de facto temos de ouvir, mas vamos mais longe. Eu acho que às vezes até se ensina uma desistência em relação à vida. Entrar num lado de idosos e ver afixado o número das agências funerárias que existem nas redondezas, acontece. Isto é chocante. É verdade. É chocante. E acontece muito já, é quase organizar para a etapa seguinte, acelerando-a. Quer dizer, é uma desconsideração pelos direitos da pessoa, não é pelos direitos dos idosos, é pelo direito do cidadão, pelos direitos das pessoas. Eu aqui até tenho usado o termo, de vez em quando digo idosos, de vez em quando digo séniores, porque normalmente eu chamo de cidadãos. São cidadãos. É essa a expressão que nós utilizamos nos nossos serviços, inclusive na ação social. Nem é o utente, não é cliente, é o cidadão. Um cidadão pleno de direitos que nós acolhemos na instituição e que com ele procuramos encontrar as respostas dentro do Estado Social que dispomos e daquilo que é o papel de cada um. Mas, de facto, nós entramos em lares de idosos e vemos esta desistência. E mais entendo que também precisamos de pensar de respostas de comunidade, não a animação comunitária no sentido de vamos animar, mas no sentido de agir em prol de uma comunidade, daquilo que eles desejam, daquilo que é a vontade deles. E também acresce-nos neste momento o desafio de pensar sobre o Covid-19, as marcas que vai deixar e o que é que se vai fazer com este condicionalismo. Portanto, eu acho que nós temos aqui muitos desafios.
inclusive em termos de políticas sociais. É urgente. Claro. Propostas Sim, políticas e novas medidas, olhando o idoso, o sénior, como um cidadão pleno de direitos e que precisa de outro tipo de respostas que porventura neste momento não existem. Sim, senhora Gabriela. Zé João, também querias dizer qualquer coisa? Sim, eram 3 coisas. A primeira, para a Manuela, eu julgo que foram feitas conclusões dos 2 congressos séniores. Por isso seria, se tivermos acesso a isso, não poderias enviar aqui para animar para distribuir por este grupo que aqui está e também pelo futuro grupo de trabalho? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Eu faço chegar isso, está bem? Era interessante até que numa outra ocasião se explicasse melhor como é que funcionou esse congresso, porque não foi só, como tu sabes melhor do que eu, não foi só a organização do congresso em si, foi todo um processo de construção ao longo de muitos meses, não é verdade? Exatamente. Ok. Foi uma experiência muito rica, ainda por cima porque nós tínhamos, portanto, nós participaram os 12 distritos, só não participou Montijo, e nós tínhamos aquilo agrupado, por exemplo, Almada Seixal, depois tínhamos a zona do Alentejo Litoral, depois tínhamos aqui as zonas mais Barreiro, Moita, portanto, agrupávamos pessoas de várias freguesias. Senão era uma loucura, não dava de outra forma, mas foi um processo muito, muito interessante e é assim, e foi sobretudo marcante o facto de também não haver especialistas, não é? É colocar, tal como a Gabriela agora dizia, é colocar a pessoa mais velha, os maiores, como os espanhóis dizem, que é uma palavra que eu aprecio muito, é pôr os maiores no seu espaço, não é? E às vezes, quer dizer, é o problema que também temos com as crianças, a questão da participação. As crianças é porque ainda não sabem e porque são crianças. E as pessoas mais velhas é porque já estão na fase de partir. Portanto, então, mas é assim, Zé João, obrigada, porque eu tenho essas conclusões e posso partilhar isso tudo. Está bem? Obrigada. A Célia Lavado não está disponível, está com um problema técnico de acesso aqui ao Zoom. E ela pede para a Taipa, se a Taipa podia enviar também os guias da Taipa. Quem é que está? Da Taipa é Eradas. Os guias sénior. É a Teresa. Sim, sou eu. Podia ser Teresa. Sim, são 5 guias, sim. Mas... Seria também interessante, se fosse possível, depois explicares melhor aquela ideia de como é que nas aldeias os séniores vão promover atividades, não é? Organizar. Uma terceira ideia é, se nós repararmos, as coletividades de cultura e recreio espalhadas pelo país fazem uma boa ponte intergeracional. Portanto, por exemplo, as bandas filarmónicas têm gente idosa, têm gente crianças, têm gente jovem. Aqui nas Beiras é isto, e julgo que será um bocado por todo o país. Eu julgo que é um bocado aprendermos com o que as coletividades fazem e nas nossas associações não deixarmos sair os maiores, portanto as pessoas mais velhas, por serem mais velhas. Tentarmos que continuem a integrar corpos sociais, atividades e não os pormos de lado. Eram estas 3 questões, nomeadamente Noémia, se depois, quando fosse a altura, encerravas a sessão, porque a Célia não o poderá fazer, pedindo desculpa. Está bem. Os técnicos, está bem? Olhem, eu quero dizer que realmente já tinha uma expectativa em relação a esta sessão, mas que ainda foi... o encontro superou um bocadinho a expectativa que eu tinha criado, não sei se correspondeu ao que vocês estavam à espera,